3 anos atrás, ele olhou para mim e disse que eu não tinha o perfil da empresa. Hoje, minha assinatura decide se ele continua empregado. Eu tinha 52 anos quando entrei naquela sala de entrevista. Currículo impecável, 2 décadas de experiência, recomendações de peso. Mas ele mal olhou meu documento. Seus olhos percorreram minha pele, meu cabelo, meu sobrenome, e algo mudou em seu rosto. Um sorriso educado demais. Aquele tipo de cortesia que esconde desprezo. Ele cruzou os braços, recostou na cadeira de couro executivo e disse que a vaga exigia alguém com fit cultural mais alinhado. Fit cultural. Código para você não pertence aqui. Saí daquele prédio de vidro espelhado sentindo o peso da humilhação. Não chorei no elevador. Não chorei no estacionamento. Guardei aquela dor como quem guarda uma semente. Porque há coisas que só germinam no escuro. Passei os meses seguintes enviando currículos, ouvindo não atrás de não, vendo portas se fecharem antes mesmo de eu cruzar a soleira. Cada rejeição carregava o mesmo subtexto invisível. Eu era boa demais no papel, errada demais na aparência, velha demais, negra demais, inconveniente demais para salas onde só cabiam certos rostos, certas vozes, certas histórias. Mas eu tinha algo que eles não esperavam. Décadas de silêncio me ensinaram a observar, a estudar, a entender como o jogo funciona mesmo quando as regras não estão escritas. Enquanto eles me subestimavam, eu estava aprendendo suas fraquezas. Cada porta fechada era uma lição sobre onde procurar as rachaduras no sistema. 1 ano depois, fundei minha própria consultoria. Pequena no início. Apenas eu, um laptop e uma lista de contatos que confiavam no meu trabalho, não na cor da minha pele. Clientes começaram a chegar. Projetos cresceram. Minha reputação se espalhou silenciosamente pelos mesmos círculos que me haviam rejeitado. Eu não precisava gritar meu valor. Meus resultados falavam por mim. 2 anos se passaram. Minha empresa já não era pequena. Contratos maiores. Equipe expandindo. E então chegou a proposta que mudaria tudo. Uma aquisição. Uma grande corporação queria comprar minha consultoria. O nome dela? Aquela mesma empresa de vidro espelhado que me recusou. Você acredita em justiça poética ou apenas em coincidência? Quando recebi o convite para a reunião de negociação, vi o nome dele na lista de participantes. Diretor de operações agora. Aquele homem que decidiu meu destino com um olhar de 3 segundos. Ele estaria na sala. Do outro lado da mesa. Entrei naquele mesmo prédio 3 anos depois. Mesma recepção de mármore frio. Mesmo elevador envidraçado. Mas desta vez, eu não estava pedindo nada. Estava sendo cortejada. Eles precisavam de mim. Precisavam da minha empresa, da minha expertise, da minha assinatura num contrato milionário. A porta da sala de reuniões se abriu. E lá estava ele. O reconhecimento atravessou seu rosto como um relâmpago. Vi seus olhos se arregalarem levemente. Vi a cor fugir de suas bochechas. Ele me lembrava. E pela primeira vez em 3 anos, eu sorri. Porque desta vez, eu era quem decidia quem tinha o perfil certo. E ele estava prestes a descobrir o que significa ser julgado sem nem abrir a boca. Ele me reconheceu. Isso foi o bastante. Não foi só o olhar de surpresa. Foi o jeito como seus ombros se encolheram. Como se o corpo dele soubesse antes da mente que algo tinha mudado. Ele estendeu a mão para me cumprimentar, mas hesitou por uma fração de segundo. Aquela pausa microscópica que revela tudo. Eu apertei sua mão com firmeza. Não sorri demais. Não demonstrei raiva. Apenas me sentei na ponta da mesa, onde sentam as pessoas que comandam a conversa. Vocês já viveram um momento assim? Quando o passado e o presente colidem na mesma sala, e você percebe que desta vez é você quem escolhe o que vai acontecer? A reunião começou. Apresentações formais. Números projetados na tela. Eles queriam minha empresa porque eu havia construído algo que eles não conseguiram. Credibilidade com clientes que exigem excelência real, não apenas discurso de diversidade. Minha consultoria resolvia problemas que empresas como a deles criavam. Irônico, não é? Eles me rejeitaram por não ter o perfil certo, mas agora precisavam do meu trabalho para consertar a bagunça que perfis errados haviam feito. Eu os observei falar. Gráficos.
projeções, sinergias. Palavras bonitas que tentavam disfarçar a verdade. Eles estavam desesperados. A empresa estava sangrando talentos, perdendo contratos, enfrentando processos trabalhistas por discriminação. E eu, a mulher que não tinha fit cultural, era a solução deles. Ele tentou liderar a conversa algumas vezes. Fazia perguntas técnicas, buscava retomar o controle que sempre teve naquele ambiente. Mas cada vez que falava, alguém da minha equipe respondia com dados irrefutáveis. Cada vez que tentava questionar nossos métodos, eu apenas sorria e pedia que ele elaborasse sua preocupação. E ele não conseguia. Porque no fundo, ele sabia que estava jogando um jogo que eu dominava melhor. Há algo poderoso em perceber que você não precisa gritar para ser ouvida. Não precisa provar nada quando seus resultados já provaram tudo. Durante anos, mulheres como eu fomos ensinadas a pedir permissão, a agradecer pelas migalhas, a aceitar menos porque deveríamos ser gratas por estar na sala. Mas quando você constrói sua própria mesa, você decide quem senta nela. Entre uma pausa e outra da reunião, ele tentou puxar conversa. Café na mão, tom casual demais. Perguntou como eu havia chegado até ali, como se fosse genuinamente curioso. Como se não tivesse sido exatamente ele quem tentou me impedir. Respondi com educação. Contei que depois daquela entrevista, decidi que nunca mais dependeria de alguém me dar permissão para existir profissionalmente. Que construí algo do zero porque acreditei no meu valor, mesmo quando ninguém mais acreditou. Ele engoliu seco. Disse algo sobre processos seletivos complexos e decisões difíceis. Desculpas disfarçadas de explicações. Eu apenas acenei com a cabeça. Não precisava do pedido de desculpas dele. Precisava da assinatura dele num contrato que me daria controle sobre o futuro da empresa. É por isso que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação. Porque histórias assim não são sobre vingança gratuita. São sobre dignidade recuperada. Sobre entender que o sistema que te rejeita um dia pode precisar se curvar diante de você no outro, se você tiver paciência e estratégia. A reunião terminou com apertos de mão e promessas de continuar as conversas. Mas eu sabia o que viria a seguir. Eles voltariam. Fariam uma proposta. E eu teria que decidir se aceitava ou se simplesmente deixava eles afundarem sozinhos. Porque poder real não é sobre destruir quem te machucou. É sobre ter a escolha de perdoar ou não, sabendo que dessa vez, você é quem decide. Saí daquele prédio de vidro e olhei para trás uma última vez. Mesma fachada. Mesmos reflexos distorcidos nas janelas espelhadas. Mas eu não era mais a mulher que havia saído dali 3 anos atrás. Eu era alguém que eles agora precisavam respeitar, mesmo que por interesse. E isso era apenas o começo do que estava por vir. Nos dias que se seguiram, eu não conseguia parar de pensar naquele momento. Não pela satisfação de vê-lo desconfortável, mas porque percebi algo que me assustou. Eu ainda carregava a dor daquela rejeição como uma pedra no bolso. 3 anos depois, construída, bem-sucedida, poderosa. E ainda assim, parte de mim queria que ele sentisse uma fração do que senti naquele dia. Isso me fez questionar quem eu realmente era. Voltei para o escritório e mergulhei nos detalhes da proposta de aquisição. Minha equipe estava animada. Era uma oportunidade de crescimento exponencial. Recursos. Alcance. Tudo que uma empresa emergente poderia desejar. Mas eu sabia que aceitar significava mais do que assinar papéis. Significava trabalhar com ele. Reportar para a mesma estrutura que me havia descartado. Vestir o uniforme invisível de uma cultura que nunca foi feita para mim. Minha sócia, Marina, uma mulher branca de 40 e poucos anos que entendia privilégio melhor que a maioria, me perguntou o que eu estava sentindo. Não o que eu estava pensando estrategicamente. O que eu estava sentindo. Eu disse a verdade. Raiva. Satisfação. Medo de que aceitar fosse validar o sistema que me machucou. Medo de que recusar fosse deixar orgulho atrapalhar o futuro da minha equipe. Ela ficou em silêncio. Depois disse algo que ficou comigo. Você não precisa escolher entre ser forte e ser humana. Você pode ser as duas coisas. Então comecei a investigar. Não apenas os números da empresa, mas a cultura real por trás da fachada corporativa. Conversei com ex-funcionários.
Li avaliações anônimas. Descobri padrões que me fizeram sentir náusea. Mulheres negras contratadas para preencher cotas, mas nunca promovidas. Funcionários latinos empurrados para áreas de menor visibilidade. Asiáticos estereotipados em papéis técnicos. E quando alguém reclamava, era rotulado como problemático. Ele não era uma exceção. Ele era o produto perfeito daquela máquina. Uma das mulheres com quem falei, Clarice, tinha sido assistente executiva lá por 7 anos. Ela me contou que certa vez ouviu ele dizer numa reunião fechada que diversidade era importante no papel, mas na prática complicava a dinâmica da equipe. Como se nossa existência fosse um problema logístico. Como se pertencimento fosse uma questão de conveniência. Clarice saiu de lá exausta. Não pelo trabalho. Pela guerra diária de provar que merecia estar ali. Ouvi história após história. E cada uma delas era um espelho da minha. Mulheres que engoliram comentários. Homens que fingiram não ouvir piadas racistas disfarçadas de bom humor. Gente que trabalhou o dobro para receber metade do reconhecimento. Gente que foi embora não porque fracassou, mas porque sobreviver naquele ambiente custava pedaços da alma. E então entendi. Isso não era sobre ele. Nunca foi. Era sobre um sistema inteiro construído para funcionar exatamente assim. Ele era apenas uma engrenagem bem lubrificada numa máquina projetada para moer gente como eu. E se eu quisesse mudar algo de verdade, não bastava humilhá-lo numa sala de reunião. Eu precisava desmontar a máquina por dentro. Voltei à mesa de negociação com uma contraproposta. Não apenas vender minha empresa. Reestruturá-la como uma divisão autônoma com poder de veto em contratações e promoções. Auditoria completa de equidade salarial. Programas de mentoria obrigatórios liderados por pessoas que realmente entendiam o peso de entrar numa sala sendo a única. E uma cláusula específica. Qualquer executivo com histórico comprovado de discriminação seria afastado durante a transição. Eles riram. Acharam que era blefe. Eu deixei a proposta na mesa e saí. Disse que tinham uma semana para decidir se queriam uma aquisição ou uma exposição pública. Porque eu tinha contatos. Jornalistas. Advogados trabalhistas. Ex-funcionários dispostos a falar. E uma história que a internet adoraria amplificar. Silêncio. 2 dias depois, recebi a ligação. Queriam renegociar. Mas o que eles não sabiam ainda era que eu já tinha começado a conversar com seus maiores concorrentes. E que minha próxima jogada não dependia mais deles aceitarem meus termos. Dependia apenas de eu decidir quanto dano estava disposta a causar antes de seguir em frente. Porque poder real não é sobre estar na sala. É sobre decidir se a sala ainda merece existir. A semana que se seguiu foi estranha. Não pela tensão da espera, mas pela clareza que ela trouxe. Eu percebi que durante 3 anos, havia construído minha empresa como uma fortaleza. Cada cliente conquistado era uma prova. Cada contrato fechado, uma defesa contra a voz na minha cabeça que repetia as palavras dele. Você não tem o perfil certo. Mas fortalezas são construídas por quem tem medo. E eu estava cansada de viver com medo disfarçado de força. Sentei com minha equipe numa tarde de quinta-feira. Não numa sala de reunião formal, mas na copa, onde sempre tomávamos café e falávamos sobre a vida. Contei a eles a história completa. A entrevista. A rejeição. O reencontro. A proposta que havia colocado na mesa. E pela primeira vez, admiti em voz alta que não sabia se estava fazendo aquilo pela empresa ou por mim mesma. Houve um silêncio. Não desconfortável. Apenas aquele tipo de pausa que acontece quando as pessoas estão realmente ouvindo. Então Rodrigo, meu coordenador de projetos, um homem negro de 30 e poucos anos que havia sido demitido 3 vezes antes de eu contratá-lo, disse algo simples. Você nos deu a chance que ninguém deu. Agora a gente te dá cobertura para você fazer o que precisa ser feito. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou. Porque histórias assim não são só minhas. São de todos que já duvidaram se mereciam estar na sala. A resposta deles chegou na sexta tarde. Um e-mail formal pedindo uma reunião presencial para discutir os termos em detalhes. Tradução: eles estavam com medo. Medo do que eu poderia expor. Medo de perder controle. Medo de que eu realmente tivesse cartas na manga.
E eu tinha. Mas quando entrei naquela sala novamente, algo em mim havia mudado. Não era mais sobre provar nada. Era sobre escolher o que eu queria carregar dali para frente. Ele não estava presente. Enviaram o CEO e a diretora jurídica. Gente mais velha, mais calculista, treinada para negociar sem demonstrar fraqueza. Mas eu também era mais velha, mais calculista. E diferente deles, eu não tinha nada a perder que já não tivesse perdido antes. A diretora jurídica abriu falando sobre preocupações operacionais com minhas exigências. Disse que reestruturações desse porte levariam tempo, que processos precisavam ser respeitados, que eu estava sendo, nas palavras dela, um pouco inflexível. Inflexível. A palavra que sempre usam quando uma mulher sabe o que quer. Eu a deixei terminar. Depois abri minha pasta e coloquei na mesa cópias de conversas internas que ex-funcionários haviam compartilhado comigo. E-mails onde gerentes discutiam abertamente como filtrar candidatos problemáticos. Mensagens de WhatsApp zombando de sotaques. Avaliações de desempenho onde mulheres negras eram consistentemente classificadas como muito emotivas ou pouco alinhadas com a cultura. Empurrei os papéis na direção deles. Não com raiva. Com calma. Vocês podem chamar isso de inflexibilidade. Eu chamo de não negociar com quem acha que dignidade é um privilégio. O CEO ajustou os óculos. A diretora jurídica olhou para os documentos como se fossem armadilhas explosivas. E talvez fossem. Porque a verdade sempre é perigosa para quem construiu impérios sobre mentiras. Então ele fez algo inesperado. Perguntou o que eu realmente queria. Não como estratégia. Como pessoa. O que eu queria além de expô-los, além de vencer, além de provar que estava certa. E eu não soube responder imediatamente. Porque a verdade é que vingança é fácil. Você planeja, executa, assiste o inimigo cair. Mas e depois? Quando o silêncio volta e você percebe que destruir quem te machucou não apaga a dor. Apenas redistribui o peso. Respirei fundo. Olhei para aquelas pessoas do outro lado da mesa. Gente que provavelmente nunca teve que provar que merecia existir. Gente que herdou salas onde já havia lugar garantido. E percebi que minha raiva não era só deles. Era do sistema que os criou. E sistemas não caem com vingança. Caem com mudança sustentada. Então disse a única coisa que fazia sentido naquele momento. Eu quero que vocês admitam. Não para mim. Para cada pessoa que saiu daqui destruída achando que o problema era ela. Admitam que essa empresa falhou. E me deem poder real para consertar isso. Ou assistam ela desmoronar publicamente. A escolha é de vocês. Eles pediram um tempo. Eu dei 24 horas. E enquanto esperava a resposta, percebi que não importava mais o que eles decidissem. Porque eu já tinha recuperado algo muito maior que uma empresa ou um contrato. Eu tinha recuperado a certeza de que meu valor nunca dependeu da aprovação deles. Mas o que aconteceu depois dessa reunião mudaria tudo de maneiras que eu jamais poderia ter previsto. 24 horas são uma eternidade quando você está esperando alguém decidir se vai reconhecer sua humanidade ou continuar fingindo que você não importa. Passei aquela noite acordada. Não planejando. Não revisando argumentos. Apenas olhando pela janela do meu apartamento, observando a cidade acender e apagar suas luzes como se nada daquilo importasse. E talvez não importasse mesmo. Para o mundo lá fora, eu era apenas mais uma empresária negociando um contrato. Mas para mim, aquilo era o fechamento de um ciclo que começou no dia em que aprendi que minha pele era um obstáculo antes mesmo de abrir a boca. Lembrei da minha mãe. Ela trabalhou 30 anos como enfermeira num hospital onde nunca foi promovida. Sempre educada, sempre pontual, sempre impecável. E sempre preterida. Quando perguntei por que ela não reclamava, ela disse algo que me marcou. Reclamar não muda o sistema, filha. Só te marca como problemática. Ela tinha razão naquela época. Mas algo mudou entre a geração dela e a minha. Não que o racismo tenha acabado. Mas agora temos ferramentas. Redes. Vozes amplificadas. E, sobretudo, temos a recusa de aceitar silêncio como estratégia de sobrevivência. A resposta chegou na manhã seguinte. Não por e-mail. Ele apareceu pessoalmente no meu escritório. Sim, ele.
Aquele homem que 3 anos atrás me disse que eu não tinha o perfil certo. Bateu na porta, pediu para falar em particular, e quando nos sentamos um diante do outro, eu vi algo que não esperava ver, vergonha genuína. Ele começou tentando explicar. Disse que na época estava sob pressão para fechar a vaga rapidamente, que havia outros candidatos internos sendo considerados, que a decisão não foi pessoal. Todas as desculpas que gente assim dá quando confrontada com as próprias escolhas. Como se contexto justificasse crueldade. Eu o deixei falar, porque precisava ouvir até onde ele estava disposto a ir para se absolver. Então ele pausou, olhou para as próprias mãos, e disse algo que me pegou de surpresa. Eu sei que não fui o único, mas fui eu quem disse aquilo para você. E isso me persegue. Persegue. A palavra ecoou na sala. Percebi então que vingança não é sobre fazer alguém pagar. É sobre fazer alguém ver. Ver o que fez. Ver quem machucou. Ver que aquela pessoa do outro lado não era um obstáculo ou um problema de fit cultural, mas um ser humano inteiro que foi reduzido a um estereótipo conveniente. Ele continuou. Disse que a empresa estava disposta a aceitar meus termos. Auditoria completa. Reestruturação de cultura. Programas de equidade reais, não performáticos. E que ele mesmo havia se oferecido para liderar a transição, sob minha supervisão, como forma de reparação. Reparação. Outra palavra pesada. Eu poderia ter dito não. Poderia ter exigido sua demissão como parte do acordo. Transformá-lo no exemplo público que toda história de vingança exige. Mas olhei para aquele homem, cabelos grisalhos agora, rugas de tensão ao redor dos olhos, e vi algo além do vilão que construí na minha cabeça. Vi alguém que provavelmente repetiu padrões que aprendeu sem questionar. Alguém que nunca parou para pensar no peso de suas palavras porque nunca precisou carregar o peso das palavras de ninguém. Alguém que finalmente estava sendo forçado a olhar no espelho e não gostar do reflexo. E percebi que eu tinha uma escolha. Punir ou transformar. Destruir ou reconstruir. Vingança ou justiça. Não são a mesma coisa, sabe? Vingança é pessoal. É catarse temporária. Justiça é sistêmica. É mudança duradoura. Vingança satisfaz o ego ferido. Justiça cura a ferida em si. Respirei fundo. Disse que aceitava. Mas com uma condição extra que não estava no papel. Ele teria que sentar com cada pessoa que saiu daquela empresa por discriminação e ouvir. Não para se defender. Apenas para ouvir. Testemunhar a dor que ele e gente como ele causaram por anos de decisões não pessoais. Ele concordou. E naquele momento, algo mudou. Não éramos mais inimigos. Éramos duas pessoas tentando consertar algo que nenhum de nós criou sozinho, mas que ambos perpetuaram de formas diferentes. Assinamos o acordo uma semana depois. Sem alarde. Sem fotógrafos. Apenas papéis, canetas, e o peso silencioso de uma promessa. Isso precisa ser diferente. Mas o que descobri depois que a tinta secou me fez questionar tudo novamente. 2 semanas depois da assinatura, recebi um envelope. Não digital. Papel mesmo, entregue por correio, com meu nome escrito à mão numa caligrafia trêmula. Dentro, uma carta de 6 páginas e uma foto antiga. A carta era de uma mulher chamada Dorothy. 73 anos. Ela havia trabalhado como secretária executiva na mesma empresa por 22 anos, entre 1985 e 2007. Negra. Divorciada. Mãe de 3 filhos que criou sozinha com aquele salário que nunca aumentava, não importava quantas horas extras fizesse. Ela escreveu que viu meu nome nos jornais quando o acordo foi anunciado, que leu sobre a reestruturação de cultura, as auditorias de equidade, as promessas de mudança, e que precisava me contar algo que ninguém mais sabia. Em 1999, Dorothy havia sido pré-selecionada para uma promoção. Gerente administrativa. Primeira mulher negra na história da empresa a chegar tão perto daquela posição. Ela passou por todas as etapas. Entrevistas. Avaliações. Recomendações. Até o CEO da época havia elogiado sua dedicação. Na véspera do anúncio oficial, chamaram ela numa sala. 3 homens brancos de terno. Disseram que havia preocupações sobre como ela seria recebida pela equipe.
que talvez fosse melhor esperar um momento mais adequado, que não era nada pessoal, apenas estratégia. Ela aceitou, porque era 1999 e mulheres negras não questionavam essas coisas sem arriscar tudo. Continuou trabalhando. Continuou sendo impecável. E nunca mais foi considerada para promoção. 20 anos depois, ela se aposentou com o mesmo título que tinha quando entrou. A foto no envelope mostrava Dorothy em 1999. Jovem. Sorridente. Segurando uma pasta de documentos, posando ao lado de uma placa que dizia Escritório Central. Ela parecia tão cheia de esperança naquela imagem que doeu olhar. No final da carta, ela escreveu: "Eu vi sua história e pensei, talvez agora as coisas realmente mudem. Mas também pensei, quantas Dorothys ainda estão lá dentro, esperando sua vez há décadas. E se sua mudança chegar tarde demais para elas, assim como chegou tarde demais para mim?" Guardei a carta. Reli 3 vezes. E percebi algo que me assustou. Eu estava tão focada em consertar o futuro que esqueci de honrar o passado. Dorothy não era exceção. Era a regra. Quantas mulheres como ela sustentaram aquela empresa nas sombras, invisíveis, substituíveis, descartáveis? Quantas seguraram a estrutura enquanto homens medianos subiam para salas com vista? Marquei uma reunião extraordinária com a diretoria. Levei a carta. Li em voz alta, cada palavra, cada pausa, cada ferida exposta naquelas páginas. Quando terminei, o silêncio era ensurdecedor. Então exigi algo que não estava no contrato original: um programa de reparação histórica. Não simbólico. Real. Localizar todas as funcionárias negras que trabalharam na empresa entre 1980 e 2010 e nunca foram promovidas apesar de qualificação. Revisar seus casos. Oferecer compensação financeira. Pedir desculpas públicas. A resistência foi imediata. "Isso abre precedente legal perigoso", disse a diretora jurídica. "Pode custar milhões", calculou o CFO. "Algumas dessas mulheres já faleceram", argumentou alguém, como se morte anulasse dívida moral. Eu os deixei falar. Depois perguntei uma coisa simples: "Vocês construíram essa empresa nas costas de quem? E agora que estão lucrando, acham que não devem nada a quem carregou o peso?" Ninguém respondeu. Ele, aquele homem que me rejeitou 3 anos atrás e agora liderava a transição, ficou de pé. Disse que apoiava integralmente a proposta. Que se a empresa queria realmente mudar, precisava reconhecer que mudança sem reparação é só marketing. Não esperava isso. E talvez seja esse o lado mais complicado da justiça. Às vezes quem te machucou pode se tornar aliado. Não por bondade súbita, mas porque finalmente entendeu que o sistema que os beneficiou também os corrompeu. A votação foi apertada. Mas passou. 3 meses depois, organizamos um evento. Não corporativo. Íntimo. Convidamos todas as ex-funcionárias que conseguimos localizar. Dorothy estava lá. Sentada na primeira fileira, usando um vestido azul claro, mãos entrelaçadas no colo. Quando a CEO subiu ao palco e pediu desculpas, não desculpas vazias de relações públicas, mas um reconhecimento genuíno de falha institucional, vi lágrimas escorrerem pelo rosto de Dorothy. Depois, ela veio falar comigo. Segurou minhas mãos. Disse que nunca imaginou viver para ver aquele dia. Que havia perdido a esperança de que alguém se importasse. E eu percebi algo devastador. Minha vitória pessoal só fazia sentido se abrisse caminho para as Dorothys que vieram antes e viriam depois. Se não, eu era só mais uma exceção que confirmava a regra. Mas naquela noite, quando voltei para casa e olhei no espelho, vi algo diferente. Não era mais a mulher rejeitada de 3 anos atrás. Nem a empresária vitoriosa que forçou um acordo. Era alguém que aprendeu que justiça não é sobre vencer. É sobre garantir que a próxima pessoa não precise lutar a mesma batalha. Só que o custo dessa lição ainda estava por vir. 6 meses depois do evento com Dorothy e as outras ex-funcionárias, comecei a perceber rachaduras. Não na estrutura do acordo. Nas pessoas. A resistência era silenciosa, mas real. Gerentes que haviam concordado publicamente com as mudanças começaram a sabotar discretamente. Contratações de diversidade eram feitas, mas as pessoas eram alocadas em projetos secundários.
Promoções prometidas demoravam meses a mais que o normal. Reuniões importantes aconteciam em horários convenientes apenas para alguns. Microagressões. Sempre microagressões. Minha equipe começou a relatar comentários sobre contratações políticas. Piadas sobre cotas disfarçadas de preocupação com meritocracia. O tipo de coisa que nunca aparece em e-mail, sempre dita em corredores, sempre com testemunhas selecionadas. E ele, o homem que supostamente liderava a transição, começou a faltar reuniões. Sempre com desculpas razoáveis. Viagens. Emergências. Compromissos inadiáveis. Mas o padrão era claro. Quando decisões difíceis precisavam ser tomadas, ele não estava presente. Confrontei ele numa tarde de quinta-feira. Sem agenda. Entrei na sala dele e fechei a porta. Você está evitando, eu disse. Não como pergunta. Como constatação. Ele olhou para a tela do computador. Depois para as mãos. Finalmente para mim. E admitiu algo que eu já suspeitava. É mais difícil do que eu imaginava. Mudar cultura não é assinar documento. É enfrentar pessoas que você conhece há 20 anos. É ser chamado de traidor no almoço executivo. É perder amizades. Amizades. Como se conforto social valesse mais que justiça. Respondi devagar, escolhendo cada palavra. Eu perdi mais que amizades quando fui rejeitada. Perdi confiança. Perdi anos. Perdi pedaços de mim mesma tentando provar que merecia estar em lugares onde minha presença era tratada como favor. E você está me dizendo que desistir porque é socialmente inconveniente? Ele não respondeu. Apenas desviou o olhar. Saí daquela sala sabendo que precisava de outra estratégia. Porque mudança não acontece esperando que quem causou o problema se torne herói da solução. Mudança acontece quando você constrói estruturas que não dependem de boa vontade. Então montei algo que chamei internamente de Conselho de Vigilância. Não oficial. Não no organograma. Apenas um grupo de funcionários diversos, negros, latinos, asiáticos, LGBTI+, pessoas com deficiência, que se reunia quinzenalmente para mapear resistências, documentar incidentes e propor intervenções. Não pedimos permissão. Apenas começamos a agir. Quando um gerente alocava sistematicamente pessoas negras em projetos de baixa visibilidade, nós realocávamos com justificativa técnica impecável. Quando promoções eram postergadas sem razão clara, nós escalávamos para a diretoria com dados comparativos. Quando piadas aconteciam, nós registrávamos, criávamos dossiês, construíamos padrões irrefutáveis. Não era guerra. Era xadrez. E lentamente, muito lentamente, a cultura começou a mudar de verdade. Não porque as pessoas se tornaram melhores da noite pro dia, mas porque o custo de perpetuar discriminação ficou maior que o conforto de manter o status quo. Mas isso gerou outro problema. Fui chamada de radical, de extremista, de alguém que estava indo longe demais. Comentários anônimos na intranet diziam que eu estava criando um ambiente de medo, que ninguém mais podia falar nada sem ser cancelado. Cancelado. A palavra favorita de quem sempre pôde falar tudo sem consequência e agora precisa pensar antes de abrir a boca. Houve até ameaças. Não explícitas. Mas aquele tipo de recado que chega através de terceiros. Cuidado! Você está fazendo inimigos poderosos. Alguns acionistas estão preocupados. E sabe o que pensei? Que se a minha presença incomoda tanto assim, é porque estou exatamente onde deveria estar. Porque conforto é privilégio de quem nunca precisou lutar por espaço. Tem algo que gostaria de saber. Você já enfrentou esse tipo de resistência quando tentou mudar algo? Aquela sensação de estar sozinho mesmo cercado de gente? Comenta aqui embaixo, porque essas histórias precisam ser ditas. A virada aconteceu num lugar inesperado. Uma reunião trimestral de acionistas. Ele, sim, aquele mesmo homem, pediu a palavra. E para minha completa surpresa, usou seus 15 minutos para fazer algo que nunca imaginei. Reconheceu publicamente que havia falhado. Que aceitou liderar a transição achando que seria fácil, mas descobriu que mudança real exige coragem que ele não tinha. E então renunciou. Não ao cargo, mas à liderança do programa de equidade.
Disse que aquilo precisava ser conduzido por quem realmente entendia o peso da luta. E propôs que eu assumisse oficialmente, não apenas como consultora externa, mas como vice-presidente de Cultura e Equidade. Silêncio total na sala. Depois, aplausos. Não unânimes, mas suficientes. Aceitei. Não porque confiava que seria fácil, mas porque finalmente entendi que minha vingança não era destruir quem me rejeitou. Era construir um lugar onde ninguém mais precisaria ser rejeitado pelos motivos errados. Só que assumir aquele cargo significava abrir mão de algo que eu nem sabia que estava segurando. Abrir mão da minha empresa. Essa era a condição não dita. Ser vice-presidente de Cultura e Equidade em tempo integral significava vender minha consultoria ou passá-la completamente para minha sócia. A empresa que construí do zero. A fortaleza que ergui tijolo por tijolo depois de ser rejeitada. Meu refúgio. Minha prova viva de que eles estavam errados sobre mim. E agora, aceitar aquele cargo significava soltá-la. Passei noites sem dormir debatendo comigo mesma. Marina, minha sócia, disse que assumiria tudo de bom grado, que a empresa estava sólida, que eu merecia aquela oportunidade. Mas não era sobre merecimento. Era sobre identidade. Quem eu seria sem aquela empresa? Sem o cartão de visita que dizia fundadora e CEO? Sem o escudo que me protegia de depender da validação de ninguém? Minha terapeuta, sim, eu tinha uma, porque ninguém atravessa essa jornada inteira sem ajuda profissional, me fez uma pergunta que doeu. Você construiu essa empresa por amor ao trabalho ou por medo de voltar a ser rejeitada? Fiquei em silêncio por longos minutos. Porque a resposta era as duas coisas. E reconhecer isso significava admitir que parte da minha força vinha do mesmo lugar que minha dor. Decidi aceitar. Vendi minha parte para Marina num acordo justo. Chorei ao assinar os papéis. Não de arrependimento. De luto. Porque estava encerrando um capítulo que me salvou quando ninguém mais acreditava em mim. Mas também estava abrindo espaço para algo maior. Não apenas mudar uma empresa. Mudar um ecossistema inteiro. Como vice-presidente, ganhei acesso a dados que me fizeram sentir náusea. A disparidade salarial entre funcionários brancos e não brancos era de 34% em cargos equivalentes. Mulheres negras estavam concentradas em 73% das posições operacionais e apenas 4% das posições estratégicas. E quando controlávamos por tempo de casa, experiência e formação, os padrões permaneciam. Não era coincidência. Era design. Apresentei esses números numa reunião executiva. Projetei os gráficos na tela. Deixei o silêncio pesar. Então perguntei: como vocês explicam isso sem usar a palavra meritocracia? Ninguém conseguiu. Implementamos correções salariais imediatas. Não negociáveis. Custou milhões. Alguns executivos ameaçaram renunciar. Eu disse: a porta está aberta. Nenhum renunciou de fato. Porque no fundo, eles sabiam que estavam errados. Apenas esperavam que ninguém tivesse coragem de dizer em voz alta. Mas a parte mais difícil não foi enfrentar resistência externa. Foi lidar com expectativas internas. Funcionários negros e outros grupos minorizados começaram a me ver como salvadora. Cada injustiça, cada microagressão, cada frustração acumulada era trazida para mim. Como se agora que havia uma de nós no poder, tudo seria resolvido magicamente. E eu entendia. Porque já estive naquele lugar de esperar que alguém chegasse e consertasse tudo. Mas a verdade dura é que uma pessoa sozinha não muda sistema. Não importa o cargo. Não importa o poder. Sistemas foram construídos por gerações e exigem gerações para serem desconstruídos. Tive que ter conversas difíceis. Dizer não para pedidos legítimos porque os recursos eram limitados. Priorizar batalhas sabendo que algumas teriam que esperar. E carregar a culpa de não poder salvar todo mundo de uma vez. Uma jovem funcionária negra, recém-contratada, me procurou num corredor. Ela tinha 25 anos. Olhos brilhantes. Cheia de expectativas. Disse que aceitou trabalhar ali porque viu minha história. Que achava que agora seria diferente. 2 semanas depois, ela sofreu uma microagressão de um colega branco que questionou se ela realmente tinha as qualificações pro cargo ou se era contratação de cota. Ela me procurou chorando.
esperando que eu demitisse o colega imediatamente. Mas o RH estava processando. Havia protocolo, investigação, tempo. E aquilo não era suficiente para ela. Não era suficiente para mim. Mas era a realidade de como instituições funcionam. Lentamente. Burocraticamente. Injustamente devagar. Ela me olhou com decepção e disse: achei que você entenderia. E saiu. Aquilo me quebrou. Porque eu entendia. Entendia demais. Mas entender não me dava poderes mágicos. Me dava apenas a consciência dolorosa de que mudança real é lenta, cara e insuficiente para quem está sangrando agora. 6 meses depois de assumir o cargo, olhei no espelho e não me reconheci completamente. Tinha rugas novas, cabelos mais brancos, olheiras permanentes. O peso de carregar expectativas de centenas de pessoas enquanto navegava a resistência de centenas de outras. E me peguei pensando, será que valeu a pena? Trocar minha liberdade empresarial por um cargo que me consome? Trocar meu refúgio por um campo de batalha diário? Então recebi uma mensagem de uma jovem estagiária. Ela tinha 19 anos. Primeira da família a entrar numa universidade. Negra. Periférica. Cheia de sonhos e traumas. Ela disse: eu só queria agradecer por existir aqui. Porque toda vez que vejo você nessa empresa, eu penso que talvez eu também possa. Que talvez não seja loucura sonhar. E percebi que era isso. Não sobre consertar tudo. Sobre abrir caminho. Sobre ser a porta que me foi fechada. Mas o custo disso ainda estava longe de terminar. 1 ano e meio depois de assumir como vice-presidente, aconteceu algo que ninguém esperava. A empresa foi indicada para um Prêmio Nacional de Inovação em Diversidade Corporativa. Grande visibilidade. Mídia nacional. Palco com holofotes. Recebemos a notícia numa reunião de diretoria. Aplausos. Sorrisos. Comemorações. Mas eu senti algo estranho no estômago. Não orgulho. Desconforto. Porque sabia a verdade por trás daqueles números bonitos que apresentaríamos. Sim, havíamos aumentado contratações diversas em 40%. Sim, corrigimos disparidades salariais. Sim, implementamos programas estruturados. Mas também sabia quantas pessoas ainda saíam exaustas. Quantas batiam de frente com tetos de vidro invisíveis. Quantas ainda engoliam microagressões diárias porque denunciar significava ser marcada. Mudança real não cabe em prêmio. Não tem cerimônia de gala. Não tem troféu. Na noite antes do evento, Dorothy me ligou. Sim, aquela mesma Dorothy da carta. Ela havia se tornado uma espécie de mentora silenciosa para mim. Ligava de vez em quando só para perguntar como eu estava. Não o cargo. Ela percebeu algo na minha voz. Perguntou o que estava errado. Contei sobre o prêmio. Sobre a sensação de estar participando de teatro corporativo. Sobre o medo de que estivéssemos celebrando progresso enquanto estruturas profundas permaneciam intactas. Dorothy ficou em silêncio por um momento. Depois disse: filha, você sabe qual é a diferença entre você e eles? Você tem medo de estar enganando as pessoas. Eles nunca tiveram esse medo porque nunca se importaram em enganar. Pausou. Respirou fundo. Aceite o prêmio. Não por eles. Por cada menina negra que vai ver sua foto no jornal e pensar que talvez seja possível. Porque representação importa, mesmo quando é imperfeita. Fui ao evento. Subi ao palco. Recebi o troféu de vidro pesado. Agradeci. Sorri para as câmeras. E quando chegou minha vez de falar, desviei do discurso preparado. Disse que aquele prêmio não era meu. Era de Dorothy e todas as mulheres que carregaram empresas nas costas sem reconhecimento. Era das pessoas que ainda lutam diariamente contra sistemas que preferem diversidade performática à mudança estrutural. Era um lembrete de que progresso não é destino. É jornada. E jornadas não terminam com troféu. O silêncio no auditório foi desconfortável. Não era o discurso esperado. Não era celebração pura. Era honestidade crua. Depois, nos bastidores, uma executiva de outra empresa me abordou. Branca. 50 e poucos anos. Olhos cansados. Ela disse: obrigada por dizer isso.
Minha empresa está fazendo teatro também. Números bonitos. Zero mudança real. E eu não sabia como dizer sem parecer ingrata. Trocamos contatos. Começamos a conversar. E descobri que não estava sozinha. Havia outras pessoas em outras empresas enfrentando as mesmas batalhas. Tentando mudar sistemas de dentro enquanto sistemas tentavam domesticá-las. Formamos uma rede informal. Sem nome oficial. Sem estrutura corporativa. Apenas mensagens trocadas. Estratégias compartilhadas. Desabafos às 3 da manhã quando o peso ficava pesado demais. E lentamente, muito lentamente, começamos a perceber algo. O problema não era empresa A ou empresa B. Era o modelo inteiro. A lógica capitalista que trata a diversidade como métrica de performance, não como questão de humanidade. Que contrata rostos diversos mas mantém estruturas de poder homogêneas. Que celebra representação mas pune resistência. 2 anos depois de assumir o cargo, enfrentei minha maior crise. Um acionista importante ameaçou retirar investimentos se continuássemos priorizando agenda ideológica sobre resultados financeiros. Como se equidade fosse ideologia. Como se justiça fosse opcional. A diretoria me chamou. Reunião tensa. Eles queriam que eu recuasse em algumas iniciativas. Nada drástico, disseram. Apenas ajustes estratégicos. Menos barulho. Mais diplomacia. Eu sabia o que aquilo significava. Volta ao teatro. Números bonitos. Mudança cosmética. Olhei ao redor daquela sala. Rostos que conhecia há 2 anos. Alguns haviam se tornado aliados genuínos. Outros apenas toleravam minha presença porque era conveniente. E percebi algo libertador. Eu não precisava mais daquela validação. 3 anos atrás, ser rejeitada daquela empresa me destruiu. Agora, a ideia de ser rejeitada novamente não me assustava. Porque eu sabia quem era. Sabia meu valor. E sabia que se aquele espaço não estava disposto a mudar de verdade, eu encontraria ou criaria outro. Então fiz algo que surpreendeu até a mim mesma. Disse que aceitava recuar. Mas com uma condição: transparência total. Publicar relatório anual detalhado de equidade, incluindo disparidades que ainda existiam, casos de discriminação reportados e não resolvidos, e áreas onde a empresa falhou. Não propaganda. Verdade. Se eles queriam menos barulho, teriam. Mas não teriam mentira. O CEO me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Mas algo mudou em seu rosto. Respeito. Ou talvez apenas cansaço de lutar contra alguém que não tinha mais medo de perder. Ele concordou. E quando aquele relatório foi publicado, 6 meses depois, o mundo corporativo tremeu. Não porque fomos os piores, mas porque fomos os primeiros a admitir publicamente que diversidade não é conquista. É compromisso diário, falho, imperfeito e necessário. Mas ser a primeira a dizer a verdade tem preço. E eu estava prestes a descobrir qual. O preço veio em forma de solidão corporativa. Depois que publicamos aquele relatório de transparência radical, outras empresas começaram a me evitar em eventos. Não abertamente. Mas convites para palestras diminuíram. Conversas de corredor ficaram mais curtas. Sorrisos mais educados e vazios. Porque eu havia quebrado o código de silêncio. Havia admitido publicamente que o imperador estava nu. E isso fazia de mim uma ameaça. Mas algo inesperado também aconteceu. Começaram a me procurar pessoas que eu nunca imaginei. Estudantes. Ativistas. Jornalistas. Funcionários de outras empresas querendo saber como replicar aquela transparência. Gente que estava cansada de teatro corporativo e queria estratégias reais para mudança estrutural. Virei referência. Não do tipo que ganha troféu. Do tipo que ganha telefonemas às 2 da madrugada de alguém, pensando em desistir porque a batalha parece grande demais. E sabe o que aprendi respondendo essas ligações? Que minha história nunca foi só minha. Era de Dorothy. Da jovem estagiária de 19 anos. Da executiva branca de olhos cansados. De todo mundo que um dia foi julgado por critérios invisíveis e decidiu que não aceitaria mais. 3 anos depois daquela primeira rejeição, eu não estava apenas assinando o salário dele. Estava redesenhando o sistema que permitiu que aquela rejeição acontecesse.
Ele, aliás, ainda trabalhava lá. Não em posição de liderança. Havia pedido para ser realocado para uma função técnica, longe de gestão de pessoas. Disse que precisava reaprender a ver gente como gente, não como perfis. Respeitei isso. Porque punição não era meu objetivo. Transformação era. Um dia, 3 anos e meio depois de tudo começar, cruzei com ele no elevador. Sozinhos. Silêncio denso entre nós. Ele olhou para o chão. Depois para mim. E disse apenas: obrigado. Não entendi imediatamente. Obrigado por quê? Por não destruí-lo. Por dar uma segunda chance. Ele continuou, voz baixa. Por me forçar a enxergar. Eu passei 50 anos da minha vida achando que era boa pessoa porque nunca fui abertamente cruel. Mas você me mostrou que omissão também machuca. Que conforto também é violência. As portas do elevador se abriram. Ele saiu. Eu fiquei parada, processando aquelas palavras. E percebi que essa era a vingança mais poderosa de todas. Não destruir. Transformar. Não silenciar. Ensinar. Não punir. Iluminar. Hoje, quando olho para trás, vejo uma jornada que nunca planejei. Comecei querendo apenas um emprego. Terminei redesenhando estruturas. Comecei sozinha e rejeitada. Terminei liderando o movimento. Mas a parte mais importante dessa história não sou eu. São as pessoas que vieram depois. A jovem de 19 anos agora lidera um projeto estratégico. Dorothy foi homenageada em evento interno da empresa, finalmente reconhecida por décadas de trabalho invisível. A executiva de olhos cansados pediu demissão da empresa dela e veio trabalhar comigo, ajudando a expandir transparência para outras organizações. E isso me fez entender algo fundamental. Poder não é sobre chegar ao topo. É sobre transformar o topo em escada para quem vem atrás. Se essa história tocou você, se em algum momento você se viu nela, deixa aquele sinal aqui embaixo. Curte esse vídeo. Compartilha com alguém que precisa ouvir. Porque histórias assim só ganham força quando deixam de ser individuais e viram coletivas. E se inscreve no canal, porque tem mais histórias que precisam ser contadas. Histórias de pessoas reais que transformaram rejeição em revolução, dor em propósito, silêncio em mudança. Minha vingança não foi arruinar quem me rejeitou. Foi construir um mundo onde essa rejeição não pudesse acontecer tão facilmente com a próxima pessoa. E talvez essa seja a única vingança que realmente vale a pena. Aquela que não termina em você, mas começa. Hoje não sou mais aquela mulher de 52 anos que saiu de uma entrevista com o coração partido. Sou alguém que aprendeu que dignidade não se pede. Se conquista. Que mudança não acontece esperando permissão. Acontece quando você decide que o custo da omissão é maior que o custo da ação. E deixo isso para você que chegou até aqui. Sua história não termina na rejeição. Termina na escolha que você faz depois dela. Você pode deixar que te defina. Ou pode usá-la como combustível para redefinir o mundo. Eu escolhi redefinir. E 3 anos depois de ouvir que não tinha o perfil certo, provei que o problema nunca foi meu perfil. Foi o deles. Porque no final, quem realmente venceu não foi quem assinou o cheque. Foi quem mudou o sistema que decide quem merece assiná-lo.